Boa noite, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal, falando sobre as curiosidades da Bíblia. Algumas curiosidades que a Bíblia nos traz aí, tá certo? Hoje eu gostaria de falar sobre o vinho. E a pergunta nossa dessa noite é: beber vinho é pecado? O que a Bíblia fala sobre o vinho, tá certo? Eu quero convidar você aí, que está me assistindo, a abrir sua Bíblia aí em Provérbios 31, versículo 4 e versículo 5, tá certo? Vamos ver o que diz aqui o texto. Provérbios 31, versículo 4 e 5. Diz assim: Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, e nem dos príncipes desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Meus amigos, eu já venho falando aí já há algum tempo, se você tem visto meus últimos vídeos aí, eu venho falando sobre o princípio da hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, a ciência da interpretação bíblica, que nós temos que deixar o texto se explicar e não querer explicar ou interpretar o texto. O texto não precisa de interpretação, ele por si só se explica. Então, o que esses versículos querem dizer? Será que esse versículo quer dizer que o crente não deva beber, que o crente não pode beber e que é pecado beber? Vamos analisar dentro do seu próprio contexto, dentro da sua hermenêutica. Aqui é a mãe de Lemuel aconselhando ele. Então o que diz aqui? Ela diz que não é próprio dos reis. Presta atenção. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho e nem dos príncipes o desejar bebida forte. Então, quem aqui que a Bíblia está dizendo que não deve ficar fazendo uso do vinho e de bebida forte? Não é o cidadão comum e nem o crente comum. É um rei. E a própria Bíblia vai explicar o porquê que o rei não deve ficar tomando vinho ou bebida forte. Vai dizer aqui: para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então o rei que rege a nação, é bom que ele não beba vinho e nem bebida forte, porque é ele que toma todas as decisões. E um rei não pode tomar uma decisão correta se ele estiver embriagado. Então veja que a Bíblia vai se explicando ela só, tá certo? Eu quero convidar você aí também a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo. Vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 3 e versículo 8. Versículo 2 e 3 diz assim: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado e não contencioso e não avarento. Então, ao bispo, pastor, ancião ou presbítero, que é a mesma coisa, ele não deve ser dado ao vinho. Aqui se refere a pastores. Também aqui não tem nenhuma proibição dizendo que o pastor não possa colocar vinho em sua boca ou fazer uso do vinho. Diz que ele não pode ser dado ao vinho, deixar ser levado, dominado pelo vinho. Então é isso que a Bíblia está proibindo. Não está proibindo o uso do vinho, tá certo? Vamos ler mais algum versículo. Agora, versículo 8 do mesmo capítulo 3, diz assim: Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre e não dados a muito vinho. Então preste bem atenção. Aquele que exerce o diaconato na igreja, esse não pode ser dado a muito vinho. Veja que essa própria frase
quer dizer que ele pode fazer uso do vinho. Não está proibindo ele fazer uso, está proibindo ele fazer uso do muito vinho, tá certo? Para que você possa entender aí. Quero convidar você ainda a abrir sua Bíblia em Efésios, é só voltar algumas páginas aí. Em Efésios, capítulo 5 e versículo 18, o que diz em Efésios 5? Efésios, capítulo 5 e versículo 18. Olha só, esse versículo vai estar em harmonia com todos os outros que acabamos de ler. Olha só, Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, será que esse versículo aqui está proibindo o uso do vinho? Não. Está dizendo que nós não devemos nos embriagar com o vinho, tá certo? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos. Em Salmos 104, Salmo 104, versículos 14 e versículo 15. O que diz em Salmos? Diz assim: faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o coração do homem. Veja que o vinho aqui ele está em contraste com o pão, com o azeite, com a verdura, dizendo que Deus faz tudo isso para o homem. Tá certo? Vamos pegar mais alguns versículos. Voltando em 1 Timóteo, onde estávamos, lá em 1 Timóteo, agora vamos para o capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 23. 1 Timóteo 5, 23. O que diz? Diz assim: aqui Timóteo está aconselhando, aqui Paulo está aconselhando Timóteo. Olha só o que Paulo fala sobre o vinho. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por que Paulo aqui está falando para que Timóteo use um pouco de vinho? Porque o vinho ele é medicinal, embora muitas pessoas vão contra. Paulo sabia disso. Aqui está dizendo que o vinho faz bem para o estômago, tá certo? Então por que Deus vai proibir algo que faz bem para o estômago? Vamos continuar pegando mais alguns versículos. Só dando uma pausa aqui para fazer um resumo aí. A nossa pergunta de hoje é: beber vinho é pecado? Se nós afirmarmos que é pecado beber vinho, fazer uso do vinho, nós temos que dizer que Jesus pecou por várias vezes. Porque o primeiro milagre de Jesus, não precisa nem ir lá, porque o texto é um pouco extenso, foi nas bodas de Caná, em João capítulo 2. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Embora muitos teólogos aí, pessoas que se acham muito inteligentes, afirmam que aquele vinho que Jesus fez não era vinho, era suco de uva. Não, era vinho. A ponto do mestre Sala chamar a atenção do dono da festa do noivo e dizer que ele guardou o melhor vinho. Tá certo? Diz que quando eles beberam o vinho que já foi servido, e quando eles estavam alegres, é que foi servido o melhor vinho. Então não é suco de uva, é vinho. Tá certo? Eu quero falar para você que também, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o texto também é um pouco extenso, eu não vou ler todo o texto, mas você pode conferir depois. Na última ceia que Jesus faz com os apóstolos ali, com os discípulos, eles tomaram ali, o judeu tomava cerca de 3 a 4 taças de vinho.
Eles tomaram tanto vinho que no Getsêmani, Jesus vai orar. Primeira vez, quando volta eles estão adormecidos. Segunda vez, volta eles estão adormecidos, não podiam orar com Jesus. Por quê? Porque eles tomaram muito vinho. A Bíblia diz que eles estavam com sono, a ponto de dormir e não aguentarem parar de pé. Então não era suco de uva, é vinho que eles tomavam. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí em Mateus. Veja só, em Mateus capítulo 11 e versículo 19, Mateus capítulo 11 e versículo 19, o que Jesus bebia? Era suco de uva? Será que era suco de uva que Jesus bebia? Veja o que o próprio Jesus fala sobre ele, o pensamento que as pessoas tinham sobre ele. Olha só, Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O próprio Jesus está dizendo que comia com pecadores e que bebia vinho nas festas de pecadores, ao ponto das pessoas, para o acusarem, dizer que ele era um beberrão. Na nossa linguagem de hoje, eles estão dizendo que Jesus era um pau d'água. Por quê? Porque ele bebia vinho, ele não bebia suco de uva. Se Jesus bebesse suco de uva, ninguém ia dizer que ele era um beberrão. Bebia vinho, tá certo? E para finalizar, meus amigos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 14. Em Romanos capítulo 14 e versículo 21. O que diz em Romanos capítulo 14? Romanos capítulo 14 e versículo 21 diz assim. Olha o que Paulo diz. Bom é não comer carne e nem beber vinho, e nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou escandalize ou se enfraqueça. Então o que esse versículo quer dizer? Quer dizer que o crente não deve fazer uso do vinho, provar o vinho? Veja que o vinho, ele é colocado em pé de igualdade com o alimento, com a comida. Então, se o fato de o vinho escandalizar alguém e a comida também escandalizar, Paulo está dizendo que você não deve nem tomar mais o vinho e nem comer mais a comida. Você conhece, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que fica pregando, tá vendo? Para não escandalizar, é bom você não fazer uso do vinho. Então por que você faz uso da comida, que está no mesmo versículo? Da mesma forma que está dizendo que seria bom então você não beber o vinho, seria bom você também não comer a comida, tá certo? Então é assim que se aplica a hermenêutica de cada texto. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que com o intuito desse vídeo não é dizer que você deve começar a fazer uso do vinho, começar a beber vinho, não é nada disso. Se você não faz uso de vinho ou nenhuma bebida, glória a Deus por isso. Eu também não tenho o hábito de fazer uso de bebida nenhuma, seja vinho, champanhe, cerveja, de nada, não tenho esse hábito, graças a Deus. Mas não me dá o direito de dizer que é pecado uma coisa que Deus não disse que é pecado. Uma coisa é embriagar, outra coisa é fazer uso. Da mesma forma que comer não é pecado, mas comer demais é pecado. Tá certo? Então, se você bebe um pouco de vinho, não é pecado. Isso não vai te levar para o inferno, não é pecado nenhum, não é nenhuma transgressão contra Deus. O próprio Jesus tomava vinho, tá certo? E não era suco de uva, embora muitos ficam dizendo que era suco de uva, não era suco de uva, era vinho, porque a própria fermentação da uva faz com que o vinho seja alcoólico, tá certo? Então não é suco de uva, é vinho de verdade. Então se você não faz o uso, continue não fazendo, graças a Deus por isso. Mas se você faz o uso, você não peca por causa disso, tá certo? Então eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma aí. Se você tivesse alguma dúvida, então saiba que fazer o uso do vinho não é pecado, até porque nós fazemos esse uso na ceia.
Então, fazer o mau uso é pecado. A embriaguez é pecado. Ser dado ao vinho é pecado, ou a qualquer tipo de bebida forte. Mas o fato de fazer uso não é, tá certo? Então, eu quero agradecer a você que é inscrito no canal. Deixe seu joinha aí, se você gostou. Se você quiser contestar também e dar o dislike aí, comente o porquê que você não gostou e traga referências dizendo que eu estou errado aí, ou que a Bíblia está errada, tá certo? E a você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo ou de qualquer vídeo aí no canal, deixe o seu like aí, faça o seu comentário aí também, tá certo? Se você tiver vontade também, pode compartilhar esse vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.